Legislação extravagante. Lei 9.296 de 1996, interceptação telefônica, parte 2. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. E nós vamos agora para a segunda parte da Lei de Interceptação Telefônica. Se você não assistiu à primeira parte da nossa aula, por favor, sugiro que você retorne e assista, tá? Porque agora nós vamos dar continuidade à aula 1, perfeito? A gente vai seguir de novo com a nossa Lei 9.296 de 96, é a Lei das Interceptações Telefônicas. Vamos lá, pessoal, prazo de duração. A decisão será fundamentada, é óbvio, né? A decisão que autoriza a interceptação será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indisponibilidade, aliás, a indispensabilidade do meio de prova, tá? E a observação que a gente traz aqui é o seguinte: de acordo com o STF, essa renovação pode ocorrer por quantas vezes for necessário, desde que isso esteja fundamentado. E detalhe, cada renovação é pelo mesmo prazo de 15 dias, tá? Então, essa renovação pode ocorrer de forma ininterrupta, né? Mas sempre por 15 dias e sempre, né? E sempre de maneira fundamentada. Se não houver fundamentação para a renovação da interceptação telefônica, ela não poderá ocorrer, tá? Ela precisa ser fundamentada. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização, tá? Então, olha só, a autoridade policial, quem conduz o procedimento é quem? A autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? Delegado da Polícia Civil ou delegado da Polícia Federal. Mas o delegado precisa dar ciência ao Ministério Público, por meio do seu representante, né, o promotor de justiça. E o promotor também poderá acompanhar a realização da interceptação telefônica, tá? Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição, tá? Então essa transcrição, ela é obrigatória, tá? Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado que deverá conter o resumo das operações realizadas. E recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. Perfeito? Olha só, pessoal, STF e STJ informam que a transcrição não precisa ser integral, tá? Basta os trechos necessários ao oferecimento da denúncia. Não há necessidade de transcrição integral. Por quê? Pessoal, muitas vezes ali o bandido vai estar recebendo, né, o criminoso vai estar recebendo ligação da mãe dele, da filha dele, da esposa dele, de um amigo, e vai ter conversas ali que não tem a menor relação com a investigação policial, tá? Em várias investigações, aliás, a parte menos relevante da interceptação é a que diz respeito à investigação, porque a pessoa tem uma vida normal, ela conversa, fala de futebol, fala de problema, fala de saúde, né? Ela marca uma consulta médica, ela recebe a ligação de um banco tentando dar um cartão de crédito para ela. Isso aí não precisa ir para os autos, tá? Isso não tem necessidade de ir para os autos. STF e STJ já definiram isso e já decidiram dessa exata forma. Algumas regras processuais agora. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público, tá? Então, olha só, para esses procedimentos de interceptação, né, o delegado de polícia, ó, ele pode requisitar os serviços e técnicos especializados nas concessionárias de serviço público, tá? Mas hoje em dia essa coisa está muito dinâmica, é tudo feito de forma eletrônica, os programas ajudam muito, né?
os programas auxiliam, tudo é feito via e-mail e não tem fator complicador com relação a isso. Mas se for necessário, o delegado de polícia possui essa prerrogativa. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, tá? Então, se você tem uma investigação criminal aqui, ó, um inquérito policial, a interceptação vai ocorrer aqui, ó. É uma medida cautelar. Vai correr em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas, tá? Então ocorrem autos apartados que são apensados, o que? Com uma cordinha, são apensados, isso que é o apenso, né? Você coloca uma cordinha ali e junta um no outro. E mesmo assim, durante a interceptação, essa cordinha vai ser rompida, tá? De forma que essa interceptação fique adstrita somente ao delegado de polícia e sua equipe policial, ao promotor de justiça e ao juiz que deferiu a medida cautelar, perfeito? Depois a gente faz a junção, né, pela cordinha e apensa os dois procedimentos. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, né, policial, quando se tratar de inquérito policial, tá? Ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto no artigo 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. Então vamos ver com calma aqui, ó. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, tá? Então você vai ligar esses procedimentos apenas no momento em que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele conclui a investigação dele com um relatório de indiciamento, perfeito? Ou de não indiciamento, se for o caso, tá? Quando se tratar de inquérito policial. Então, a gente até fala, né? Tá aqui, ó, mas um não está pensado no outro, né? A pensação vai ocorrer em momento posterior, quando já estiver pronto o quê? Um relatório. Aí sim, tá? Ou na conclusão do processo, né, se for o caso, se não for inquérito policial, ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos artigos 407, 502 ou 538 do CPP. Perfeito? Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Novidade imposta pela Lei Federal 13.964 de 2019, a Lei do Pacote Anticrimes, que promoveu uma série de alterações, né, e inclusões no Código Penal, no Código de Processo Penal e em várias legislações extravagantes, inclusive a Lei de Interceptação Telefônica, tá? E, inclusive, eu quero até voltar atrás aqui. Na primeira aula, eu falei que a captação ambiente não era tratada pela Lei de Interceptação Telefônica, né? Ela não era tratada na sua redação original, porque agora nós temos o artigo 208A, que foi inserido pela Lei do Pacote Anticrimes. Então, a captação ambiental, por exceção, né, de alguma forma, também é tratada pela Lei de Interceptação Telefônica, tá? Então, por favor, corre lá na sua anotação e adiciona esse item aí para não ficar errado o seu caderno, perfeito? Então tá, a gente está falando de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. A captação ambiental de modo geral, pessoal. Captação ambiental de modo geral, tá? Olha só. Redação do artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando? Então, olha só, para investigação ou instrução criminal, mesma regra, tá? Inquérito policial ou processo penal. Poderá ser autorizada pelo juiz, tá? Pelo juiz, a requerimento da autoridade policial, que é o delegado, ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes
e houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais complexas, tá? Pessoal, aqui não estamos falando mais tá? As regras são muito parecidas, mas tem diferenças bem sutis. A interceptação telefônica, de modo geral, ela pode ser realizada para os crimes que possuem uma pena de reclusão, tá? Pena de detenção não pode. Aqui, na interceptação ambiental, na captação ambiental, desculpa, estamos falando de infrações criminais cujas penas máximas sejam o quê? Superiores a 4 anos, tá? Penas superiores a 4 anos, perfeito? Tem que ser superior a 4 anos. O furto simples, por exemplo, não cabe aqui, não cabe, porque a pena máxima dele abstrata é 4 anos, é 1 a 4 anos e multa, tá? Ou então em infrações penais complexas. E esse termo aqui, infrações penais complexas, ele precisa ser justificado e fundamentado no caso concreto, tá? Então, olha só, observação, aqui o juiz não pode atuar de ofício, tá? Aqui ele não atua de ofício, não. Outra coisa aqui, ó, necessidade de infração penal com pena máxima superior a 4 anos, né? Acabei de falar, é uma outra diferença. Então, são regras muito parecidas, mas tem as suas sutilezas ali, e é isso que o examinador vai cobrar de você. Ainda mais pelo fato de ser uma norma importante no ordenamento penal, né, no ordenamento jurídico penal, e extremamente recente, né? É uma lei que teve a sua vigência em janeiro de 2020, pessoal. Estamos falando de uma lei que entrou em vigência em janeiro de 2020. Então, é muito recente. A lei é de 2019, mas teve uma vacatio legis de 30 dias, tá? Ela começou a operar no dia 23 de janeiro de 2020, tá? O requerimento deverá descrever circunstancialmente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental, tá? Um gravador, né, de som ambiente, alguma coisa nesse sentido. Parágrafo 3º, o segundo foi vetado. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então veja bem, pessoal, novamente temos aqui um dispositivo legal muito parecido com a norma geral, né? Com a norma geral que está lá atrás, na lei, lá na frente, né? Melhor. Falando da interceptação telefônica, mas aqui, ó, a captação ambiental não poderia exceder o prazo de 15 dias, ok. Regra geral. Renovável por decisão judicial por iguais períodos. Aqui a lei foi até mais específica, né? Já incorporando a ideia do STF e do STJ de que essa renovação pode ocorrer de formas sucessivas, desde que ocorram também por 15 dias, né? Por 15 dias, no máximo 15 dias, tá joia? E períodos iguais, né? Mas aqui que vem o pulo do gato, ó. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova, ok, e quando não é ou quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, é necessário que as modalidades criminosas sejam permanentes, habituais ou continuadas, perfeito? Caso contrário, a gente não tem essa renovação programada. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Isto é óbvio, inclusive várias regras foram até repetidas aqui nos dispositivos legais, tá? Incidente de inutilização, artigo 9º. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Pessoal, eu não estou falando aqui, né, igual eu falei, que o sujeito recebe ligação do banco, oferecendo cartão de crédito, ele liga para marcar uma consulta médica, ele liga para a mãe e pergunta como é que estão as coisas, né, ele liga lá para o veterinário do cachorro dele. Eu não estou falando dessas conversas. Essas conversas nem sequer precisam
ser degravadas, tá? Essas não precisam, porque não tem nem relação com a investigação, não tem qualquer tipo de relação com a investigação. Eu estou falando das conversas que realmente têm a ver com a investigação, mas de alguma forma elas não interessam, né? A gravação, essas conversas que não interessam a investigação. Olha só, a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial. É necessário decisão judicial, tá? Pode estar falando do crime, etc, etc, mas para não ficar aquela coisa gigante, aquele relatório gigante, você vai nas partes principais ali que são mais que suficientes para incriminar o sujeito, tá? Então, se não for interessante, às vezes todo dia ele fala uma determinada coisa, né? Todo dia ele fala, ó, a droga tá nesse endereço. Aí liga para outra pessoa, olha, a droga tá nesse endereço. Depois ele liga, ó, a droga tá nesse endereço. Você não precisa de todas. Uma só ali já tá ótimo. Para não ficar um relatório de 500 páginas, deixa ele com 100, tá ótimo, né? É isso, tá? O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal, tá? O Ministério Público precisa estar lá obrigatoriamente, tá? Ele é obrigado. Agora, o acusado ou seu representante legal estarão lá de forma o quê? Facultativa. Aí, ó, facultativa, perfeito? Tipos penais, vamos lá pessoal, tipos penais. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Olha só, as modificações trazidas pela nova lei de abuso de autoridade, tá? Nova lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Ó, pessoal, até li o artigo errado aqui. Eu não deveria ter lido este aqui de cima, tá? Esse aqui é o que foi revogado. A gente vai para a redação agora do artigo 10, tá? Desconsidera aqui. Esse é o artigo que foi revogado. Deveria estar vermelho, mas está em azul, porque o pessoal da formatação lá acabou deixando azul. E aí eu fiquei vendido aqui. Mas vamos lá. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental, né? Porque agora a escuta ambiental também está na lei de interceptação telefônica, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Redação, pessoal, da lei 13.869 de 2009. Olha só, não é a lei do pacote anticrimes, hein? Não vamos confundir. É outra lei, tá? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. E parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com o objetivo não autorizado em lei. Então aqui, ó, pena dirigida ao juiz da causa, perfeito? Ao juiz. Agora, esta aqui foi inserida pelo pacote anticrimes, tá? O anterior foi inserido pela nova lei de abuso de autoridade, tá? Essas alterações foram promovidas pelo pacote anticrime. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando for exigida, tá? Sem autorização judicial quando ela for exigida. Reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Incluído pela Lei Federal 13.964 de 2019. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá? Se essa captação for realizada por um dos interlocutores, não existe crime, tá? Não existe crime. E a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Olha só, pena dirigida aos funcionários públicos, tá? Aos funcionários públicos de modo geral. Isso inclui o juiz, o promotor, o delegado, tá? E os servidores também da Justiça, do Ministério Público, né? Os policiais civis, policiais federais e etc. Pessoal, falamos tudo sobre a lei de interceptação telefônicas,
falamos das novidades que foram inseridas principalmente pela lei do pacote anticrimes, falamos também, né, das novidades inseridas pela lei de abuso de autoridade, falamos tudo que pode ser cobrado no seu concurso, você tem a faca e o queijo na mão, perfeito? Eu realmente espero que tenha atendido suas expectativas. O material está completo, você pode baixar na sua área de membros, perfeito? Você pode baixar esse material e eu sempre recomendo a leitura da Lei Seca, não me canso de falar. Concurso público é no mínimo 50% lei seca. Primeira prova, prova objetiva de marcar X ou marcar certo ou errado, lei seca, não falha, não falha. Lei seca e súmulas do STJ e do STF, tá? Não falha, isso aí te garante mais da metade da prova, tá? Eu estou em todos os canais do Aprova Concursos, estou à sua inteira disposição, combinado? Um grande abraço para você também, a gente se vê nas próximas aulas e bons estudos a todos. Até mais.